Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Henrique, do canal Café com Fé. Eu venho aqui, mais uma vez, trazer uma reflexão sobre a vida e as lições que a gente aprende com Jonas, o profeta desobediente, o profeta que fugiu da presença do Senhor, o profeta que demonstrou um coração duro, um coração insensível e que foi tratado por Deus também naquela situação. Então a gente vai aprender hoje mais um pouquinho de como as atitudes de Jonas podem ser uma grandes lições para que nós apliquemos em nossas vidas e possamos ser crentes melhores, pessoas melhores, servos melhores e possamos estar amando e anunciando o Evangelho por esse mundo. Ok? Então nós vamos começar hoje e o tema desse estudo, dessa reflexão de hoje, eu escrevi assim: Jonas, por que esse coração tão duro? Né? Então, a gente vê aqui, nos estudos, na análise da vida de Jonas, que ele demonstrou um coração duro, sem compaixão. Jonas deixou bem claro a sua posição de que ele preferia morrer do que ver Nínive se salvar. Ele preferia morrer do que ver Nínive ser poupada pelo Senhor. Ele preferia a morte do que ver aquelas pessoas se arrependerem e se converterem a esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Esse era o coração de Jonas. Mas ainda assim, ele obedeceu meio que a força, né? Depois de passar pelo ventre do peixe, depois de ficar 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, daquele animal, depois de ser vomitado na praia, depois de ter que refazer todo o caminho, Jonas obedeceu. Mas Jonas demonstrou muita dureza de coração. Né? O que é um coração duro? É aquela pessoa insensível, aquela pessoa que não cede, aquela pessoa que não recua, aquela pessoa que não abre mão, aquela pessoa que é incapaz de perdoar. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente vive situações que a gente fala assim: isso eu não perdoo, isso eu morro, mas não perdoo essa pessoa, eu morro, mas não perdoo essa situação, essa atitude eu não aceito, é o fim da picada. Quantas vezes a gente não fala coisas, ou pensa coisas assim, não decide dessa forma? E Jonas, ele tinha essa dureza de coração com relação a Nínive, né? Então, Nínive era uma cidade que era inimiga de Israel, era uma cidade violenta, de pessoas cruéis, né? O próprio texto que a gente já viu nos outros vídeos diz que quando eles se arrependeram, o rei proclamou um jejum por toda a cidade, e nesse jejum, além de não comer e não beber, tanto pessoas quanto animais, a Bíblia também diz que o rei disse que cada homem daquela cidade deveria se arrepender e largar os atos violentos. Né? Você imagina como é que não era essa cidade? Como é que não era a violência de Nínive a ponto de o rei ter que decretar que eles deixassem aquele mal. Então, no livro de Jonas, capítulo 3, né, repetindo aqui o que eu já falei, Jonas é um livro pequeno na Bíblia, são 4 capítulos, mas que tem bastante coisa para a gente aprender, para a gente observar. Jonas, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: viu Deus o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como havia dito que faria. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: por causa disso, Jonas ficou com muita raiva e muito aborrecido. Olha o motivo da raiva de Jonas, porque Deus perdoou ele. Eu, quando estava me preparando para essa reflexão, na verdade eu já venho pensando e já tenho ministrado ao meu coração muitas coisas, trazendo coisas à minha memória, de pessoas que eu não perdoava, né? Graças a Deus, eu, com o tempo, com a maturidade, com a caminhar com o Espírito Santo, eu aprendi a perdoar as pessoas, eu aprendi a perdoar as causas, os males que me fizeram, que eu julgava imperdoáveis, mas a gente ainda tem que aprender a abrir mão
com relação ao pecado das outras pessoas. Né? Às vezes parece que nós somos perfeitos e que o meu vizinho, a pessoa que está do meu lado, a pessoa na rua, alguém que eu não conheço, é imperdoável. Quando, na verdade, todos nós somos pecadores. Né? Nem todos somos maus, nem todos praticamos o mal contra outras pessoas, mas com certeza todos nós somos pecadores e precisamos do perdão do Senhor. Então Jonas ele não entendia a dureza do coração de Jonas. Ela vinha da sua própria justiça de pensar assim: esse povo maltratava Israel, esse povo maltratava o meu povo. A Bíblia não é tão clara com as atitudes de Nínive, né? Mas em contextos históricos, eu fiz algumas pesquisas e todos os resultados traziam essa direção de que Nínive era uma cidade que afligia Israel. Era uma cidade inimiga. E eles eram violentos, eles eram cruéis. Então, Jonas, talvez na sua razão, eu não estou dizendo que aquela pessoa que você se recusa a perdoar, talvez você não tenha razão. Mas talvez seja a hora de abrir mão da razão, deixar a razão um pouco de lado e colocar a razão do Senhor no nosso coração. Porque quando eu pego a minha razão e boto de lado e pego a razão do Senhor, eu olho com os olhos de Cristo, eu entendo que Jesus morreu na cruz por mim, sendo eu pecador e não merecendo aquele sacrifício. Por que então eu não vou aceitar ou não vou acreditar que outra pessoa se converteu? Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet sobre alguns famosos brasileiros que haviam se convertido ao Evangelho. E eu fui vendo ali, eu estava assistindo, né, em silêncio, e de repente chegou um cidadão que, na minha forma de pensar, é uma pessoa que eu diria que era podre, em todos os sentidos, no jeito de ser, no jeito de falar, no seu trabalho, na sua conduta, no seu dia a dia, nas coisas que fala, na forma que age. Só de ouvir falar o nome dele, eu já tinha uma certa repulsa. E quando o vídeo citou o nome dessa pessoa, eu falei: ah, não, isso não acredito. Olha só, o Jonas surgindo na minha mente. Esse eu não acredito. E o Espírito Santo falou assim: olha, quem converte não é você. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então não é pelo que eu acho. Como eu falei já nos outros vídeos, o nosso papel, a nossa vocação é anunciar a palavra do Senhor. A nossa missão como igreja é anunciar as verdades do Senhor. Não julgar quem se converte, quem deixa de se converter. Não julgar quem aceita ou quem não aceita a palavra, quem aceita ou quem não aceita Jesus. É o Senhor que vai dizer: vinde, filho, ou apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Isso só cabe a Jesus. Então, eu me arrependi na mesma hora, porque o Senhor me deu um puxão de orelha, né? Aí imagina, eu estudando sobre Jonas, estudando sobre os erros de Jonas, tentando melhorar, e vem a minha mente humana, a minha mentalidade, a minha justiça limitada, o meu senso de moral limitado, querendo limitar o agir dele. Não pode. Naquele momento eu me arrependi, eu pedi perdão ao Senhor, e orei para que realmente seja verdade essa conversão, que realmente essa pessoa possa, como a Bíblia diz, né, se arrepender dos seus maus caminhos, deixar os seus maus caminhos e caminhar em direção a Cristo. Será que existe limite para o pecado que Deus possa perdoar? Será que existe algum limite que Deus fale assim: ah, eu já te perdoei demais, eu não quero mais assuntos assim? Não é bem assim que funciona, não foi assim que Jesus agiu na cruz. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, a Bíblia diz assim: então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, e não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos.
Cumpro a minha promessa a milhares de gerações que perdoam o mal e o pecado, porém não deixo de castigar seus filhos e netos e bisnetos pelos pecados dos pais. Isso é o próprio Senhor falando. Então, o Senhor é misericordioso. E o castigo, se vier, ele virá do Senhor, não virá do Marco, não virá de você. Né? Então, a gente vê aqui com Moisés, com o Êxodo, quem já estudou o Êxodo, a gente vê que chegou um certo momento que Deus virou para Moisés e disse: segue você com o povo, eu vou mandar um anjo, e esse anjo vai garantir a chegada de vocês. E Moisés falou: não, Senhor, se a tua presença não for, eu não vou sair daqui. E Deus ainda propôs a Moisés que iniciasse a partir dele uma nova geração, e aquele povo todo iria perecer. E Moisés falou: não, Senhor, perdoa esse povo. E dirão do teu nome, né? A Bíblia diz que Moisés clamou, vão dizer que você tirou o povo do Egito para matá-lo no deserto. Que dirão, o que será do teu nome nessa terra? Então, Moisés, ele se colocou o tempo todo no papel de intercessor. Mesmo aquele povo errando, mesmo aquele povo sendo idólatra, mesmo aquele povo não podendo ficar um minuto sem a tutela de Moisés, quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, o povo fez um bezerro de ouro, e mesmo assim Moisés não deixou de interceder por aquele povo. Imagina se fosse Jonas, imagina se fosse eu, né? Vai lá, ô Santão, vai, Senhor, pode matar todo mundo e deixa comigo que eu resolvo, concordo, né? Mas Moisés não, Moisés ele foi misericordioso, porque ele já tinha aprendido com o Senhor, o caráter do Senhor, a misericórdia do Senhor. E ele sabia que Deus poderia perdoar. E às vezes basta você clamar para aquela pessoa que você pensa que não tem salvação, que não tem jeito. Ore por ela, clame por ela. Jesus ele morreu por uma humanidade que o rejeitou. E em Colossenses, capítulo 2, ele fala uma coisa que eu acho muito bonita, um texto muito bonito da Bíblia. Diz que Deus, Jesus no caso, ele cancelou o escrito de dívida. Ele cancelou, ou seja, você e eu fomos perdoados pelo Senhor. Colossenses capítulo 2, o versículo 13, diz assim, ó: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não-judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo e os perdoou de todos os pecados. E anulou a conta da nossa dívida, com todos os seus regulamentos que éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Olha que maravilhoso. Olha o que o versículo 15 diz. E foi na cruz de Cristo que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando prisioneiros em seu desfile de vitória. Jesus, ele pegou a sua dívida e rasgou. Em versões mais tradicionais, essa minha versão ela tem uma linguagem mais moderna, essa Bíblia que eu estou usando hoje, mas em linguagens mais tradicionais diz que ele rasgou o escrito de dívida. É como se Jesus pegasse a sua conta e fizesse, ó, você está perdoado dessa dívida. Note que há uma diferença. Você não foi inocentado, você foi perdoado. São coisas diferentes. Talvez mais para frente eu grave um vídeo falando sobre isso. Ser perdoado é uma coisa, ser inocentado é outra. Quando você é inocentado, você é julgado, são analisados os fatos e é determinado esse homem, essa mulher é inocente. Agora, quando você é perdoado, não. Você é culpado, você deve, mas o Senhor rasgou o escrito de dívida e perdoou a sua dívida. Foi isso que Jesus veio fazer na cruz. Então, não vamos imputar dívida às pessoas se o próprio Jesus ele rasgou a nossa dívida, o nosso pecado. Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Ele fala uma coisa aqui também que eu anotei.
Ele diz que, Atos capítulo 17, versículo 30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem a quem ele escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. A gente está falando de Jesus. Então é por meio de Jesus que o mundo vai ser julgado, não por minha causa. A gente tem que julgar menos e amar mais. E eu não estou falando desse amor que o mundo prega hoje. Falar, Jesus é amor, não. Jesus é amor, mas também é fogo. Jesus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Mas a gente tem que amar com o amor de Deus. Olhar aquela pessoa que você fala assim, esse aí não tem perdão. E você receber um amor na sua vida, que você possa olhar para ele e falar, Senhor, perdoa ele. Senhor, salva ele. Senhor, resgata essa mulher. Senhor, resgata esse homem. Resgata esse jovem. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus mostrou-se indignado com a dureza do coração das pessoas. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 5. Eu vou deixar todas as referências na descrição do vídeo e você pode depois ler e buscar na sua casa, pedir ao Senhor para continuar falando com você. Então Jesus olhou zangado e triste porque eles não queriam entender e disse para aquele homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aqui conta a história de quando Jesus curou um homem que tinha a mão mirrada, a mão ensequida. E Jesus estava no templo e era sábado e Jesus foi para falar com aquele homem e os homens naquele templo, eles endureceram o seu coração e eles queriam proibir que Jesus fizesse um milagre porque era sábado. Mas o dono do sábado estava ali, o próprio dono do sábado. Mas aqueles homens não aceitavam isso. E eles estavam com tanta dureza que Jesus ficou indignado. A Bíblia também fala de uma mulher que foi encontrada em adultério. E ela estava prestes a ser apedrejada e apresentaram ela para Jesus. E aqueles homens cheios de razão, baseados na lei, né? Porque a lei dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada. E eles chegaram para Jesus e falaram assim, e aí? O que a gente vai fazer? E Jesus deu uma resposta maravilhosa. Ele disse, qualquer um de vocês que não tiver pecado, lança a primeira pedra. E nenhum daqueles homens e mulheres, ninguém foi capaz de lançar uma única pedra contra aquela mulher. Porque a única pessoa que estava ali que não tinha pecado era o próprio Jesus. O que Jesus queria dizer ali não é que você tem licença para pecar. Ele queria dizer que cabe o perdão, cabe a salvação, cabe o resgate. As pessoas falam assim, Jesus andava com pecador, andava com prostituta, andava... Se você olhar na Bíblia, você vai ver que essas pessoas sim se aproximaram de Jesus. Cobrador de impostos, todo tipo de pessoa que era rejeitada por aquela sociedade. Cobrador de impostos, prostituta, ladrão, gente considerada vagabundo, imundo. E Jesus andava com aquelas pessoas. Só que muitas e muitas vezes você vai ver Jesus olhar para aquela pessoa ao curar, ao realizar um milagre, ao conversar, e Jesus diz para ela assim, vá e não peques mais. Mas aí é o Jesus falando. Assim como ele fala para mim, vai e não peques mais. E se eu pecar de novo, e quando eu pedir perdão, quando eu confessar o meu pecado, o Senhor fala, vai e não peques mais. Até que eu aprenda a vencer o pecado e até que eu aprenda a ser mais parecido com Cristo. Paulo, né, ou Saulo, que é quem a gente conhece como o maior pregador de igreja, de plantador de igreja que tem na face da terra, que tem na história revelada da Bíblia, a pessoa que mais plantou igrejas, ele, ao se converter a Jesus, ele foi bastante temido ainda por muitas pessoas, porque Paulo tinha uma história complicada. Paulo era uma pessoa que matava cristãos, que perseguia cristãos. Em Atos, capítulo 9, conta da conversão de Paulo. Muita gente conhece essa história. Né? Paulo estava indo perseguir cristãos, o Senhor se apresentou a ele em espírito, e ele caiu do cavalo, e o Senhor disse para ele, por que me persegues?
E ali conta como foi a conversão de Paulo. Eu quero destacar aqui, no capítulo 9, no versículo 13, quando Deus mandou Ananias encontrar-se com Paulo, e Ananias disse para o Senhor assim, ó, aqui diz assim, Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem, e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, e com os que creem no Senhor. Olha o relato de Ananias para Deus. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que te adoram. Ananias, parece que ele nem entendeu que Paulo tinha se convertido. Ele estava com tanto medo que ele cogitou falar assim, ó, manda outro, não quero ir não, eu estou com medo. Ainda no capítulo 9, no versículo 26, também mostra que quando Saulo estava em Jerusalém, diz assim, ó, Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele porque não acreditavam, vou repetir, todos tinham medo dele porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Né? Assim como Jonas endureceu o seu coração naquele momento, às vezes nós endurecemos o nosso. Às vezes eu fico me perguntando qual foi a última vez que eu orei por pessoas que agem ao contrário do que eu acredito que é certo. Qual foi a última vez que você orou pelo prefeito da sua cidade, pelo governador do seu estado, por um deputado, por um senador, pelo presidente da república, seja ele de direita ou de esquerda? Qual foi a última vez que você dobrou o seu dedo e disse, Senhor, olha o nosso presidente, ajuda ele a governar o nosso país. A Bíblia diz que nós temos que clamar pelo lugar onde nós estamos. Hoje eu moro em São Paulo. Eu tenho que orar pela prefeitura de São Paulo. Eu tenho que orar pelo estado de São Paulo. Eu tenho que orar pelos vereadores de São Paulo. Para que eles decidam com sabedoria e que façam leis e decretos e que hajam de acordo com que a cidade prospere e que o povo se beneficie. Né? Então eu tenho que clamar, não reclamar. Às vezes a gente reclama mais do que ora. A internet ela tem armadilhas, tem vídeos aí falando de política, fala de Lula, fala de Bolsonaro, fala de Brasil, fala de Bobo, fala de todo mundo. E a gente cai nessa armadilha e fica vendo, compartilhando, e reclamando, e lamentando, e esquece de falar do Senhor Jesus, falar da palavra. Esquece de apresentar esses que estão lá no poder hoje. Hoje, nesse dia que eu estou gravando aqui, ore pelo seu presidente. É bíblico. Não importa se você concorda com ele ou não. Ore pelos senadores, ore. Quem sabe um dia eles se convertem ao Senhor. Eu gostaria muito de ver isso. De ver os políticos, pessoas que influenciam o nosso país, se rendendo ao Senhor. Nós temos uma nação governada por pessoas que temem ao Senhor. Pedro, quando ele foi encontrar com Cornélio, ainda em Atos, no capítulo 10, versículo 28, ele mesmo conta com essas palavras. Aqui diz assim, então disse a todos, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus, né? Em outras versões de gentios, pessoas que não eram do povo judeu, ou que entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou sujo. Na outra versão, que foi a versão que eu estava estudando, ela diz, Deus mostrou para Pedro que ele não deve chamar de impuro o que Deus purificou. Eu gosto muito dessa versão, porque é justamente o que aconteceu com Nínive e Jonas, o que acontece conosco no dia de hoje. Deus salva, através do Espírito Santo, ele envia alguém para falar de Jesus, convence aquela pessoa com a ação do Espírito Santo, e a gente vai lá e fala, não, aquele ali não dá não, aquela ali não dá não. Eu não acredito, é fogo de palha, qualquer hora sai de novo. Mas não é isso que Deus quer. Não chama de impuro o que Deus purificou. Você não sabe, eu não sei. Vamos deixar o Espírito Santo curar os nossos corações. Se tem alguém que você acha
que é incorrigível, que é irreconciliável, peça o Senhor para te ensinar a perdoar. Perdoa aquela pessoa. Deixa com que o Espírito Santo faça a obra. A Bíblia diz que é o Espírito Santo, nós já falamos aqui, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não cabe a mim decidir. Cabe a mim anunciar o Evangelho. Em nome de Jesus. Em Tiago, capítulo 5, é o último texto que eu vou ler hoje. Tiago, capítulo 5, fala assim, no versículo 20. Lembre-se disto. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte este pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Que essa seja a minha e a sua missão, de acordo com a palavra do Senhor. E a minha preocupação e o meu desejo do meu coração seja de que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, sejam curadas, sejam resgatadas pelo Senhor, no nome de Jesus. Dobre o seu joelho, faça uma oração. Se você, em algum momento, como eu, precisar se arrepender de ter recusado, de ter rejeitado, de ter chamado de impuro o que Deus purificou, peça perdão ao Senhor, Ele vai te perdoar, assim como Ele me perdoou. Se necessário for, o Espírito Santo vai te dar um puxão de orelha, como Ele me deu. Mas deixa o Senhor tratar o seu coração, não seja duro. Deixa o Senhor amolecer o seu coração, assim como eu tenho pedido a Deus para tratar o meu. Eu também tenho minhas dificuldades, eu também tenho meus limites, eu também tenho o meu senso de certo e errado, que às vezes a gente tenta colocar acima do de Deus. Eu tenho pedido a Deus para me ensinar a trocar, para colocar o senso dele, de justiça dele, de certo e errado que vem de Deus, que está na palavra de Deus, como o foco do meu pensamento e do meu julgamento, vamos dizer assim. Que a gente possa olhar para as pessoas com um olhar de amor, de compaixão, querendo resgatá-las e não condená-las. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado por ficar até o final. Se você gostou desse vídeo, clique aqui no botãozinho de curtir, deixe um joinha, compartilha para alguém, para uma, duas, quantas pessoas você quiser, é de graça. E também, se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, ative o sininho e você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Nós ainda temos alguns vídeos para gravar sobre Jonas, sobre a história de Jonas, sobre como Jonas ensina que a gente tenha a vida cristã sem cometer os mesmos erros que Jonas cometeu. Em nome de Jesus, aguarde o próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez e seja abençoado pelo Senhor.